Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Pode se assentar, por gentileza. Aleluia. Quero aqui fazer os meus agradecimentos nessa noite. A pastora Nilza, a irmã Érica, que nos fez o convite para estar aqui. Aleluia, pastor dessa igreja. Que Deus abençoe os irmãos poderosamente. Trago o abraço do meu esposo, Bispo Elias, que hoje está ali no nosso culto, que nós temos culto hoje na nossa congregação. E eu confesso aos irmãos que eu não costumo sair muito dia de culto da igreja. Mas quando eu recebi esse convite, eu fui orar ao Senhor e perguntar a Ele qual era o propósito dEle neste lugar nessa noite. Porque tudo nós temos que fazer na direção do Senhor, né? Porque convite a gente recebe bastante, mas a gente precisa perguntar para Deus se nós podemos ou não podemos estar, não é verdade? Aleluias, e o Senhor assim nos abençoou, por isso nós estamos aqui nesta noite, e aqui neste lugar eu já pude sentir a presença do Senhor, amém? Agradecer a irmã cantora Adriana, amiga íntima de tomar chazinho em casa, viu? Não é de brincadeira não, é de amiga mesmo. E a gente ficou muito feliz quando coincidiu de nós estarmos juntas, porque isso raramente acontece. Normalmente ela está no norte e eu estou no sul, né? A nossa irmã Silvânia também, que está nos acompanhando, a intercessora ali da nossa casa, do nosso ministério, mora aqui pertinho também. E o Senhor abençoou para que nós estivéssemos aqui nesta noite cultuando com os irmãos em nome de Jesus. Amém? Quantos estão felizes nesta noite? Dão glória a Deus. Deus vai falar com você nessa noite. Amém? Aleluia. Nós louvamos bastante, cantamos bastante, nos alegramos bastante. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Provérbios de número 31. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler os versos 10, 11 e 12. Glória a Deus. Logo após eu vou estar adorando ao Senhor com uma canção e nós já entramos na palavra. Provérbios 31, 10 diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor muito excede o de rubis. Em algumas versões, pedras preciosas. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Amém? Aleluias. Uma vez por semana, igreja? Uma vez por semana? Duas? Quantos dias? Todos os dias. Amém? Aleluia. Eu quero adorar o Senhor. Glória a Deus. E nós já vamos logo após entrar no momento da palavra. Ótimo. Aleluia. Tu és bom e fiel, Senhor. Desespero, aos pés de Jesus se ajoelhava o principal da sinagoga, Jairo ele se chamava. A sua filha estava para morrer em sua casa, era o sonho da família, era o que Jairo mais amava. Pediu a Jesus para que o seguisse até sua casa e estendesse as mãos. A única esperança em que ele tinha é ver sua filha voltar a correr. Jesus vem me socorrer. O inesperado aconteceu. Seus amigos correram para anunciar a pior notícia que Jairo podia escutar. Jairo, vai para casa, sua filha morta está. Deixe o mestre em paz, você tem um funeral para realizar.
E naquele momento Jairo já estava em prantos, achando que tudo estava acabado. Mas Jesus olhou em seus olhos e disse: Jairo, não temas, crê somente que eu tenho algo extraordinário para fazer na tua casa. E Jesus chegou na casa e o povo que chorava ele mandou sair. A menina não está morta, está a dormir. E o espírito de morte teve que sair quando escutou Jesus entrando na casa. Não temas, ele entrou na casa. Não temas, ele entrou na sala. Não temas, ele entrou no quarto. Não temas, tocou na menina. Não temas, ela está viva. Não temas, ela está andando. Não temas, levanta a mão para receber. Crê somente, na casa tem vida. Na tua casa tem vida nessa noite. Hoje a morte vai embora porque Jesus chega. Aleluia. O inesperado aconteceu. Seus amigos correram para anunciar a pior notícia que Jairo podia escutar. Jairo, vai para casa, sua filha morta está. Deixa o mestre em paz, você tem um funeral para realizar. E Jesus chegou na casa e o povo que chorava ele mandou sair. A menina não está morta, está a dormir. E o espírito de morte teve que sair quando escutou Jesus entrando na casa. Não temas, ele entrou nesta casa. Não temas, ele entrou na sala. Não temas, ele entrou no quarto. Não temas, tocou na menina. Não temas, ela está viva. Não temas, ela está andando. Não temas, é Deus ressuscitando. Crê somente, na casa tem vida. Não temas, ele entrou na tua casa. Não temas, ele entrou lá na tua sala. Não temas, ele entrou no teu quarto. Não temas, tocou na menina. Não temas, ela está viva. Não temas, ela está andando. Não temas, é Deus ressuscitando. Crê somente, na casa tem vida. Crê somente. Oh, aleluia. Crê somente, na casa tem vida. Aplaude a Jesus, aleluia. Deus tem algo extraordinário para fazer na tua casa nessa noite. Aleluia, como é bom sentir a presença do Senhor neste lugar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meu primeiro ministério foi louvar, irmãos. Eu amo adorar o Senhor. Aleluia. Mas a mim nesta noite foi confiado a palavra do Senhor. Provérbios de número 31, no seu verso 10, diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Quando eu recebi o tema desta festa, nesta passagem, confesso aos irmãos que a primeira festa de círculo de oração que eu vou ministrar que tem este tema. E eu fui querer entender o que o rubi tem de tão precioso para a mulher ser comparada a esta pedra preciosa. Eu disse, deve ser algo extraordinário, porque para haver essa comparação, um excesso de valor, é porque deve ter algo muito especial. E já a palavra nos começa com uma indagação.
Mulher virtuosa, quem a achará? Logo nós entendemos que está difícil encontrar mulheres virtuosas. Está muito difícil encontrarmos mulheres comprometidas. Está muito mais difícil encontrarmos mulheres que queiram ser mulheres de círculo de oração. Nós encontramos mulheres que querem ser do círculo da fofoca, do círculo da amizade, do círculo do fulano, do círculo do ciclano. Mas nós não conseguimos, está difícil encontrar aquelas que queiram colocar verdadeiramente a mão no arado para fazer a obra acontecer. Isso está difícil. Se eu bem prestei atenção no começo do culto, a irmã disse assim, olha, o ano passado tinham bastante irmãs. Esse ano tem um pouco menos. E eu não me espanto com isso, igreja. Porque a nossa oração tem sido, Senhor, tira mesmo. Tira tudo aquilo que quer atrapalhar a tua obra, que quer impedir o teu crescimento, que não quer deixar a obra fluir, a obra acontecer. Não se preocupa, irmão. Porque desse Jesus cuida. Nós temos que nos preocupar com a obra do Senhor. De que forma ela está sendo feita, de que forma ela está sendo proclamada e de que forma ela está sendo anunciada. E aí, mulher virtuosa, quem a achará? Está difícil, irmão, encontrar. Está difícil encontrar aquelas que queiram estar num posicionamento, serem obedientes, escutar a voz do seu líder. Esse é mais difícil ainda. A gente encontra mulheres que querem vir no culto quando elas querem. Chama para vir no culto de oração. Elas não querem vir no culto de oração porque demora demais o culto de oração. Mas se é uma festa, culto de louvor, ela é a primeira a chegar. Está difícil, irmãos, encontrar, a gente encontra várias. De todos os tipos, de todas as formas e de todas as maneiras. Mas aquelas que queiram ser verdadeiramente comprometidas com a obra do Senhor, está difícil. Senão essa casa hoje estaria abarrotada. Os irmãos teriam que ficar até em pé para dar lugar para as mulheres sentar. Mas graças a Deus que o Senhor preparou para que nós estivéssemos aqui nessa noite. Para ouvir esta boa palavra. E dizer para você que você não está perdendo tempo, não. O melhor que você fez foi vir para a casa do Senhor nessa noite. E aí continua assim, olha, o seu valor muito excede o de rubis. E aí eu comecei a estudar, irmãos, veja bem. A pedra de rubi, quando ela é encontrada, ela tem um processo para ser garimpada. Tem um processo para ser encontrada. Demora aproximadamente de 30 a 40 dias, dependendo do lugar aonde se estiver garimpando. E aqui eu já quero deixar uma palavra para vocês, irmãos, em nome de Jesus. Não insista em querer procurar algo aonde não tem. Não insista em ficar no mesmo lugar onde não se encontra. Comece a buscar ao Senhor e pedir direcionamento para Ele. Senhor, aonde é que é para eu estar? Aonde é que é para eu procurar? Porque na obra do Senhor nós não podemos perder tempo com nada. Nós já estamos nos últimos dias e precisamos ser o mais objetivo possível. Porque se o Senhor nos chamar, igreja, nós precisamos estar prontos. E aí eles começam a procurar, a cavar, e encontram essa pedra de rubi. Aparentemente ela é muito grande. Até que quando você olha, ela é meia feinha. A cor dela é bonita. Mas quando você olha, ela é cheia de pontas, cheia de defeitos,
cheia de inconformidades, cheia de desníveis. Logo você olha e diz assim: essa pedra precisa ser trabalhada. Porque você pode encontrar a pedra de rubi, mas se ela não for lapidada, ela não vai ter valor algum. Aí você encontra uma pedra mais ou menos deste tamanho. E ali o ourives encontra a pedra, olha para ela. Dependendo de algumas, o processo é meio longo. Outra, o processo é um pouco mais rápido. Tem umas que, quando se começa a lapidação, ela é mais fácil de encontrar a sua gema. Tem outras que é difícil, irmão, encontrar. Porque você tem que começar pelo lado certo, você tem que começar a lapidar corretamente, porque senão você perde toda a pedra. E existem algumas pessoas que se achegam à casa do Senhor, à obra do Senhor, e não se deixam ser lapidadas por Ele, não se deixam ser cuidadas por Ele. E não existe, não tem como nós chegarmos ao centro do querer da vontade de Deus se não deixarmos Ele trabalhar na nossa vida, no nosso caráter, na nossa personalidade. Porque você passa por muitos lugares e as pessoas dizem assim: Deus não muda caráter, personalidade, Ele não muda, você nasceu assim, você vai continuar assim. E eu digo para você que muda. Porque quando nós descemos as águas do batismo, a gente não entra na água falando assim: olha, do lado de fora vai ficar o caráter e a personalidade, e aqui vai entrar só. Não tem como separar, irmãos. Nós precisamos ser convertidos do alto da cabeça até a planta dos pés. É isso que faz a diferença. Porque se for para aceitar Jesus e continuar com os mesmos vícios de lá de fora, falando as mesmas coisas, vivendo as mesmas paixões, estando nos mesmos lugares, o que é que nós estamos fazendo dentro da casa do Senhor? E aí já começa por aí, porque tem muita gente que não gosta de se deixar ser trabalhado. É um rubi, é uma pedra preciosa, mas precisa deixar Deus trabalhar e Deus moldar. Se quer encontrar o que é mais precioso, o que é mais valioso, que todos nós temos e possuímos aqui, todos nós somos uma pedra preciosa nas mãos do Senhor, mas só somos úteis quando nós deixamos o Senhor trabalhar na nossa vida. Porque até então é uma pedra estranha. Alguns até olham e dizem assim: esse daí parece que não vai dar muita coisa não tem muito valor. Parece que não vai sair nada daí. Mas aí ele começa a trabalhar, começa a tirar aquele casco grosso, começa a tirar as sujeiras, as imperfeições, os defeitos. E aí de uma pedra deste tamanho, ela vai ficando assim, irmãos, deste tamaninho, bem pequenininha. Brilha, brilha, mas brilha tanto que o valor dela é comparado ao seu brilho. Não pode também trabalhar demais em cima da pedra, porque senão ela perde a cor, ela perde o brilho. E ela deixa de ser um rubi e passa a ser uma safira rosa. Começou de um rubi, mas aí não quis ser moldado da forma que queria, que deveria ser, e acabou passando um pouco do ponto. E a mesma coisa funciona dentro da casa do Senhor. Todos nós chegamos como pedra bruta. Todos nós chegamos cheios de defeitos, cheios de vícios, cheios de imperfeições. E o ser humano, ele é muito difícil, ele não gosta de ser confrontado. Ele não gosta de ouvir palavras negativas.
Para ele tem que ser sim, tudo bem. Não, está tudo certo. Não, está ótimo. Mas quando se diz um não, é aí que você começa a conhecer e a entender a pedra que você está trabalhando. Aí fica complicado, sabe por quê? Porque a fase que começa a ficar difícil é a fase que Deus está trabalhando na nossa vida. E é por isso que você vê muita gente voltando para trás. É por isso que você vê muita gente recusando o ministério. É por isso que você vê muita gente desviando, porque não aguenta o processo da lapidação de Deus. Você acha que está doendo, irmão? Vai doer mais ainda, porque para chegar do jeito que Deus quer, dói. Muitas vezes machuca. Muitas vezes sangra, mas é necessário, é mister que isso aconteça, para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Porque fazer, todo mundo sabe fazer, irmão. Não é isso que está em questão aqui nessa noite. Qualquer um que pegar para fazer, faz. Mas o negócio é de que forma que nós estamos fazendo. Como é que está a nossa vida diante do Senhor? Será que eu estou sendo realmente digno de fazer aquilo que eu estou fazendo? Será que a minha vida está condizendo com aquilo que precisa ser? Porque, irmãos, ser cristãos, ser mulher virtuosa, não basta vir apenas no culto de domingo. Não basta apenas vir na festividade do círculo de oração. Porque a questão não é o antes, a questão é o depois. Eu falo por experiência própria, irmão. Já são mais de 15 anos de círculo de oração. Aí no durante é tudo muito bom. Escolhe-se roupa, escolhe-se lenço, escolhe até sapato. Meu Deus, é uma alegria que invade os nossos corações, pelo menos a mim, porque eu sou apaixonada, eu amo o círculo de oração. É uma festa tremenda. Mas aí quando passa, as irmãs também querem tirar férias, querem descansar, e não aparece mais na igreja. Aí você pergunta para a pastora, o que está acontecendo? Que a irmã tal não veio. Ah, está tirando um descanso aí, porque não apareceu mais. Não estou dizendo daqui não, irmão, pode ficar tranquilo. Eu estou falando de onde eu passei, o que já aconteceu comigo. Aí se couber algumas situações que você está passando, vai dando glória a Deus e aleluia. Aí elas não aparecem. Mas graças a Deus que o Senhor tem nos dado sabedoria. Por isso que eu disse no começo da mensagem, não tenha medo de dizer o que realmente Deus quer que seja dito. Porque a gente fica assim, mas se eu falar, mas se eu disser, mas se eu direcionar a palavra, mas se eu disciplinar, se eu corrigir. Não interessa o que vai acontecer depois, irmãos. O que interessa é que nós devemos ser obedientes e ouvir a voz do Senhor. Nós não estamos aqui para agradar uns aos outros, para eu cantar canções que você gosta, que acalentam o teu coração e muitas vezes até retira uma lágrima dos seus olhos. Nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus, muitas vezes desagrada quem está do teu lado. É por isso que você passa em alguns lugares, muitas vezes, e há quem nem olhe na sua cara. E há quem nem olhe no seu rosto. Porque viver segundo a vontade e a palavra de Deus é para poucos, irmãos. E as coisas nos últimos dias têm se intensificado muito mais. E aí, ele começa a trabalhar na pedra, começa a tirar as pontas, começa a tirar aquele casco duro, começa a tirar aquelas sujeiras, aquelas imperfeições, até chegar no que realmente importa para ele. Porque entenda,
Deus, Ele sabe que você canta muito bem, que você prega muito bem, que você cuida da casa do Senhor como ninguém. Ele sabe de tudo isso, mas não é isso que importa para Ele. O que importa para Deus é o que realmente está dentro de você. Porque é o que eu já disse, oferecer, todo mundo pode oferecer, todo mundo sabe fazer alguma coisa aqui. Mas o que importa para Deus é o que realmente vai aqui dentro dos nossos corações. Porque tem muita gente que faz, tem muita gente que está, tem muita gente que comparece, mas o coração está envolvido com 1000 outras coisas. Menos naquilo que mais importa, que é o propósito de Deus, que é a razão de tudo. E nós precisamos entender que servir ao Senhor e estar no centro da tua vontade vai além do culto de domingo. Antigamente, as pessoas esperavam 1 ano para poder se achegar ao templo para adorar ao Senhor. Era uma ansiedade. Eles não esperavam a hora de chegar o dia de subirem ao templo para adorar ao Senhor. Era uma vez no ano. Aí subiam todas aquelas pessoas, juntamente com o sacerdote ao templo, e eles passavam ali aquele dia adorando ao Senhor. Aí nós temos a igreja todos os dias disponível para oração, para busca, para louvor, para ouvir palavra. Se não tem culto na nossa igreja, tem outra igreja do lado que nós podemos cooperar, vivendo como diz a palavra. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque tem pastor que não gosta que o fulano visita a igreja do outro. Está fora da palavra, porque a palavra diz que nós devemos ter comunhão uns com os outros. Até porque para o céu aonde eu vou, para o céu onde você vai, não tem placa de igreja, não é verdade? Aleluia. E eu preciso entender que vai além de tudo isso. Eu tenho disponível, então por que não orar? Por que não buscar? Por que não estar na casa do Senhor? Por que esperar, irmão? Não precisa esperar nada. O Senhor está aqui, ó, de pé, pronto, esperando que eu e você tenhamos uma reação diferente daquilo que nós oferecemos todos os dias. Está pensando que vai ficar fácil, irmão? Vai ficar muito mais difícil do que nós estamos já vivendo. É o cumprimento da palavra, isso é promessa. Que nos últimos dias o amor de muitos iam se esfriar. Ia ser pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino, nação contra nação. E é o que nós estamos vivendo nos nossos dias. Voltando para a palavra, já é uma raridade achar um rubi, uma pedra preciosa. E quando se acha, existe todo um processo para que ela chegue no estado perfeito. Eu não sei em que fase, eu não sei em que processo você se encontra nessa noite. De repente o Senhor acabou de te achar. De repente você está na fase de retirar as imperfeições. De repente você está na fase de retirar aquela casca dura. Eu não sei que fase você está, irmão. Mas eu só posso te dizer que a fase é complicada e é muito difícil. Mas o mais importante é nós conseguirmos passar por tudo isso e ao final conseguirmos glorificar ao Senhor pela vitória alcançada. Está complicado, irmão, está difícil. Aí você vai chamar para um particular, para uma oração, para um jejum, para um propósito, nunca dá. É sempre difícil, é sempre complicado. Vocês que escolheram o tema. Mulher preciosa, virtuosa, né? Que coisa mais linda. Mas está difícil de achar. Você vê as mulheres hoje, eu vou dizer de dentro da casa do Senhor, irmão, não vou nem dizer de fora.
vou dizer de dentro. Não tenho nada contra adornos, maquiagem, porque isso é muito bom e tudo que favorece a mulher, eu sou a favor, irmão. Faz bem, deixa a autoestima legal. Mas acontece que as mulheres perderam um pouco o foco daquilo que é ser mulher virtuosa. Porque ser mulher virtuosa não significa que é ser mulher escandalosa, mulher desequilibrada, mulher vulgar. Isso não tem nada a ver com mulher virtuosa. E tem igreja por onde nós passamos que às vezes eu me pergunto assim, meu Deus, será que eu vim numa igreja? Ou eu vim num desfile, né, alguma coisa parecida? Porque o negócio está difícil, irmão. Nós estivemos em uma vigília recentemente no nosso ministério. Eu estava sentada no altar, e o altar lá da sede é bem alto. E aí e elas gostam de sentar bem na frente, né? Elas sentam bem na frente. Não são vocês, em nome de Jesus. E aí, eu estava adorando ao Senhor, cantando louvores, a vigília é uma bênção. De repente, irmão, eu tenho uma visão. E aí eu me perguntei assim, meu Senhor, mas como é que eu posso sair da minha casa desta maneira e dizer que vou para a tua casa adorar o Senhor? E do meu lado estava sentado meu esposo, estava sentado um bispo do nosso ministério também, bispo Dorival. À minha esquerda, o apóstolo Edivaldo. E eu disse, meu Deus, e agora, Senhor? E as obreiras lá do ministério já estão ligadas no movimento. E eu disse assim, pega o paninho lá, porque tem uns panos, irmão, lá, viu? Tem uns panos, porque quando elas querem entrar no fervo, que elas dizem que elas entram no mistério, que eu não entendi qual o mistério que é esse ainda, mas um dia eu vou descobrir. E aí começava, o louvor já estava ali. E aí a bonita estava com uma saia assim, irmãos, que parecia aqueles paninhos de limpar Kombi, sabe? Para você conseguir entender a dimensão daquilo que eu estou querendo passar para você nessa noite. E aí, apenas com um véuzinho por cima, né? O véuzinho vai lá no pé, mas a saia... E um racho aqui no meio da perna, e aí quando rodava, irmão, aquilo tudo ali aparecia. Isso é só um fato, viu? Um fato, porque se nós formos citar todos, nós vamos ficar aqui a noite inteira falando sobre isso. E eu disse assim, Senhor, como é que eu posso sair da minha casa, sabendo que eu vou para a tua casa, me oferecer como sacrifício de louvor e adoração a ti desta forma? O que é que isso tem a ver? O que é que isso parece com mulher virtuosa? Nada, irmãos. Absolutamente. E aí ela estava toda lá dançando e entrando nos mistérios meio estranhos. E aí eu pedi para a obreira, pega ali o pano e vai lá, faz o que tem que ser feito. A obreira foi, tampou, vestiu. Ela não gostou, irmão, o mistério acabou na hora. O mistério acabou na hora. O fogo se apagou. Aí eu entendi que não era o fogo de Deus, irmão. Podia ser fogo de qualquer lugar, pastor, aquele ali. E um fogo, bem fogo, viu? Mas quando a irmã colocou o paninho ali, apagou na hora. E aí o negócio ficou tão feio que ela pegou a bolsinha dela e foi-se embora. Bispa, você não ficou preocupada com a alma dela? Eu? Não. Nem um pouco. Porque, viu? Nós que já estamos na obra do Senhor, caminhando. Eu costumo dizer que nem na igreja católica
as pessoas vão de qualquer jeito. Por que é que nós temos que aceitar, pastor? E aí, se a gente vai falar, não aceita. Eu não estou nem aí, irmão, se gosta ou se não gosta. O que me importa é agradar a Deus. Sabe por quê? Quando Jesus vier buscar a sua igreja, Ele vai cobrar de mim, Ele vai cobrar do teu pastor, Ele vai cobrar da tua pastora, de quem está à sua frente. Ele não vai cobrar de você. Ele vai cobrar de quem está liderando e vai falar, estou requerendo o sangue das tuas mãos. E aí, se eu te ensinar errado, se eu não te corrigir, se eu não falar a forma que tem que ser feito, é complicado, irmão. É difícil. Quem falou para você que servir a Deus era fácil, está enganado, não é não. É muito mais difícil e vai ficar mais difícil ainda. É muito bom, muito bonito. A mulher estar bem vestida agrada ao seu marido, agrada ao Senhor. Mas a nossa preocupação não deve ser essa. A nossa preocupação deve estar em querer agradar ao Senhor e fazer a sua vontade. Você mesmo pode falar por onde você passa, as coisas que você vê e que você contempla. A casa do Senhor é um encontro de louvor e adoração. Não mais que isso. Existem vestimenta para todas as ocasiões. Existem trajes para todas as ocasiões. E aí eu aprendi algo com algumas mulheres de Deus que já passaram na minha vida. Que antes de eu sair da minha casa, se eu não for casada, eu tenho um pai, se eu não tenho um pai, eu tenho um tio, mas alguma figura masculina eu tenho na minha vida. E se todo caso não tiver nenhuma figura masculina dentro da tua casa, viu? Fecha os teus olhinhos. Espírito Santo, como é que eu estou nesta noite, neste dia, para ir à tua casa te adorar? Você pode ter certeza que Ele vai falar para você. Como é que eu estou, Senhor? Será que eu estou te agradando? Será que eu estou agradando ao Senhor? E um esposo que é decente, que se preze, vai virar para a tua esposa e dizer, não, isso aí não está legal não. Pode trocar que esse não está legal. Eu tenho um esposo que faz isso, você pode ter certeza. Mas também já conheci aqueles que dizem assim, não, é bonito, tem que mostrar. Irmão, a gente encontra vários tipos de obreiros em vários lugares, de todas as maneiras e de todos os tipos. Estou falando de situações que eu mesma tenho vivido e já vivi durante esses 22 anos de conversão ao Senhor. E eu disse assim, como é que é? Tudo que é bonito tem que mostrar. Mas como que é isso? Verso 11. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Toda mulher que se preze, toda mulher que se guarda, toda mulher que se valoriza, não precisa se enfeitar que nem uma árvore de Natal, para chamar a atenção do seu marido, para que ele tenha a sua confiança depositada nela. Porque isso ele pode encontrar em qualquer lugar, irmão. Enfeites, coisas estrondorosas, ele pode sair ali na esquina e ele vai encontrar. Não é isso! É nisso que nós erramos muitas vezes, em achar que para nós termos a confiança, a cumplicidade, o companheirismo no nosso relacionamento, nós precisamos estar como algumas que andam por aí. E a palavra do Senhor diz que nós precisamos fazer a diferença. Nós temos que ser o sal e a luz.
Agora, se for para andar igual, irmão, se for para ser tudo igual, o que é que nós estamos fazendo aqui dentro da casa do Senhor? O que importa é o meu marido, o meu companheiro, aquela pessoa que está do meu lado, olhar para mim e se importar com aquilo que eu tenho de valor como serva de Deus. É isso que importa. Ainda ontem nós estávamos num culto de casais na igreja sede. E o nosso apóstolo nos deu uma oportunidade pequena para testemunharmos um pouco daquilo que Deus fez na nossa vida. E aí ao final, porque meu marido que falou bastante, eu só louvei ao Senhor, ao final eu disse assim: olha, igreja, quando eu me casei, eu tinha 20 quilos a menos do que eu tenho hoje. Mas o mais importante de tudo isso é que ele continua me amando da mesma maneira ou até mais do que ele amava. Sabe por quê? O que fez ele estar comigo, o que fez ele me amar não é o que tinha por fora, mas o que tem por dentro. Ainda no final do culto, uma irmã se direcionou a nós e disse assim: bispa, deixa eu contar um segredo para a senhora. Eu disse: pode contar. E meu marido do lado. Aí ela falou assim: sabe por que aconteceu isso com a sua esposa? Aí meu marido ficou olhando para ela e disse assim: não entendi muito. Aí ela disse assim: segue a palavra do Senhor. Foste fiel no pouco e no muito Deus te colocou. Você está entendendo, irmão? Não é o que tem por fora, é o que tem por dentro. Agora tem umas que tem tanto por fora, umas coisas assim tão, esculturais, mas irmão, a cabeça, mas o interior, mas a espiritualidade, mas os segredos com Deus, mas a intimidade não tem nada. O que importa é o seu particular com Deus. É a sua vida com Deus. Bispa, mas meu marido está indo embora de casa, deixa ele ir. Não segura não, irmão. Porque brigar com quem está nervoso não vai adiantar nada. Você dá murro em ponta de faca. O segredo está na oração. O segredo está na intimidade. O segredo está na busca. O segredo está no foco. E às vezes Deus nos faz passar por esse tipo de situação para nós aprendermos o que é verdadeiramente ser uma mulher de Deus, uma mulher virtuosa. Veja bem, numa situação muito difícil, Noemi e o seu esposo, juntamente com os seus filhos, se direcionam a uma cidade moabita, porque a cidade onde eles moravam, onde eles residiam, Belém de Judá, conhecido como a Casa do Pão, estava passando por uma necessidade, estava passando por dificuldades. A cidade estava sem comida. Olha que coisa engraçada. A cidade conhecida como Belém de Judá, a Casa do Pão, agora estava tendo falta de comida, falta de pão. Mas o Senhor não tinha falado que era para sair da terra de Judá. Elimeleque, por ser um homem, o homem da casa, o homem quem comandava a casa, disse assim: bem, olha, está faltando tudo aqui. Vamos para a terra de Moabe, porque na terra de Moabe tem fartura. Na terra de Moabe não está faltando comida. Aquela terra é muito próspera, tem casas boas, terras boas, e lá nós vamos poder continuar a nossa família. E veja bem, por uma história um pouco antiga, um pouquinho antes deles, quando o povo estava no deserto, juntamente com Moisés, para se direcionar à terra de Canaã, para cortar o caminho, para ficar um pouquinho mais rápido,
Eles tinham falado e pensado, olha, vamos passar por dentro da terra de Moabe, porque nós chegamos na terra da promessa, Canaã, um pouco mais rápido. E os moabitas disseram, não, vocês não vão passar por aqui. Se vocês quiserem, vocês façam outro caminho, porque por aqui vocês não vão passar. E aí o Senhor dos altos céus direcionou com voz de autoridade para a vida de Moisés e disse, não quero mais que o meu povo cultue juntamente com moabitas. O Senhor já tinha dado uma direção, Deus já tinha falado com o povo de Israel que não era para haver mistura. Elimeleque sabia disso. A sua esposa também sabia, porque foi um mandamento que Deus havia deixado. Mas aí ele se esqueceu por um momento, se retirou da terra de Belém e foi para a terra de Moabe com a sua família. Parece que está tudo bem, irmão. Quem disse que é para nós fugirmos daquilo que Deus está falando que é para nós vivermos? Quem foi que falou, saia de Belém e vá para Moabe? Nós precisamos começar a consultar a Deus primeiro para nós tomarmos as nossas atitudes e as nossas direções. Aí parecia que estava tudo bem. O povo foi, vai ali, Elimeleque, Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion. Chegaram na terra de Moabe, encontraram 2 moças, Ruth e Orfa, e ali eles casaram os seus filhos. E de repente Elimeleque morre. Logo em seguida, seus 2 filhos também morrem. Como é de conhecimento da história dos irmãos. E agora está sozinha Noemi, Ruth e Orfa. Estavam padecendo por algumas situações, porque tiveram que obedecer aquilo que Elimeleque tinha falado. Se não tivesse desobedecido a voz do Senhor, mesmo que na terra de Belém de Judá estivesse faltando pão, o Senhor não ia deixar faltar para eles. Mas a desobediência gera frustrações. E aí Noemi diz assim, olha, vocês têm toda a liberdade para voltar para suas casas, porque agora não tenho nem mais filhos para dar a vocês. E veja, mulheres moabitas, completamente diferentes de Noemi, não conheciam a Deus. Veja, né, as mulheres israelitas eram bem tradicionais, bem comportadas, e agora os filhos se casam com mulheres moabitas, que ali atrás Deus tinha falado que não era para haver mistura. Então, elas dizem assim, Orfa, mais do que rápido, bom, eu vou voltar para minha casa, para a casa dos meus pais, porque eu sei que lá não vai me faltar nada, o meu quartinho está lá pronto, arrumado, eu vou voltar. Mais do que rápido, irmão, derramou umas 3 lágrimas ali para não ficar muito feio, e voltou para a casa dos seus pais. Mas uma vez que nós ouvimos a voz do Senhor, uma vez que nós reconhecemos a voz do Senhor, uma vez que nós vivemos experiências com Ele, não tem como mais voltar atrás. Não tem como mais abandonar o chamado. Não tem como mais tirar a mão do arado. Se o Senhor te chamou, permanece, porque a obra que Ele planejou para a tua vida vai continuar em pé. Ô irmão, Ruth disse para Noemi, aonde quer que fores, irei eu contigo. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Porque ela não só ouviu o apelo, mas ela entendeu que o Senhor agora estava morando dentro do seu coração e que ela, sem Deus, a partir daquele momento, não seria mais nada. E aí, olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. Verso... Ruth tinha
todas as qualidades morais e mentais, comparada à mulher virtuosa. Passou por todas as situações difíceis e complicadas que você possa imaginar. Acabou de casar, perdeu o marido, agora estava passando por necessidades. E aí Noemi, com toda a sua sabedoria, diz assim: vamos voltar para a terra que o Senhor nos determinou que era nossa terra. E quando nós temos a obediência, quando nós nos dobramos e nos curvamos à voz do Senhor, se cumpre a palavra, tudo coopera para o bem. E elas voltaram para a terra, o Senhor preparou uma boa terra, o Senhor preparou uma boa semente, o Senhor preparou um bom encontro, e o nome dele foi glorificado através da vida dela. A mesma palavra é ministrada para todos. Todos nós ouvimos a mesma palavra, que Jesus está voltando, que Ele vai voltar, que Ele vai arrebatar a sua igreja, que nós precisamos estar posicionados como noiva, que nós precisamos nos santificar dia a dia, que nós precisamos nos purificar dia a dia, mas ouve quem quer e guarda a palavra quem quer. Por isso que eu digo para você, não se preocupe com quem sai, porque desses, Deus sabe muito bem o que fazer. Se preocupe você em ficar na presença do Senhor e se purificar para que no grande dia o Senhor te chame como mulher virtuosa. Não é batendo cabeça com nada que nós vamos chegar a lugar algum. Se preserve, se guarde. Ruth era uma mulher moabita. Tinha todas as manias de uma mulher moabita. Toda extravagante, muito bem vestida, muito bem arrumada, porque precisava chamar atenção através daquilo. Mas quando ela conheceu o Deus de Noemi, ela disse: eu não preciso disso para ser feliz. Eu não preciso alimentar a minha carne para que eu seja uma mulher virtuosa. Eu não preciso ser como o mundo quer que eu seja, como o mundo fantasia a mulher perfeita para que eu agrade a Deus. O que importa é o meu coração, é a minha intimidade, é a santidade que eu busco dia a dia para alcançar os céus, igreja. É isso que Deus está procurando. Fica de pé comigo no seu lugar. A mulher virtuosa, ela entende que ela não precisa mais viver e nem degustar das coisas do mundo para ser uma mulher de Deus. O que você precisa, mulher, o que você precisa, homem, é entender que Deus nos chamou para uma grande obra. O Senhor, se nós olharmos um pouquinho só para trás, nós vamos nos lembrar de onde Deus nos tirou e aonde nós estamos hoje. Se não fosse Deus na nossa vida, muitos de nós não estaríamos mais aqui. Se não fosse Deus na nossa vida, muitos dos nossos filhos já não estariam mais vivos. Mas acontece que Deus achou graça em mim, Deus achou graça em você, Deus achou graça em nós, e é por isso que nós estamos aqui reunidos nesta noite, para sermos vasos na mão do Senhor. Deus quer te usar nessa noite. Deus quer te usar nesta noite. Deus quer fazer de você um vaso valoroso nas mãos do Senhor. Se existia alguma coisa que estava parada na sua vida, estacionada, se existia alguma situação que estava meio embaraçado, que você não conseguia mais projetar nada, que você achava que, olha, Senhor, não consigo mais, não dá mais. Essa situação meio que travou a minha vida e eu não consigo dar mais nenhum passo.
Aí vem o irmão e fala, vem a irmã e abraça, vem o outro e estende a mão, mas não vai. Mas acontece que no meio da nossa caminhada, é bem no meio da nossa caminhada, o inimigo ele começa a lançar dados, setas, situações difíceis, embaraçosas, justamente para isso, para ver aonde é que nós estamos firmados, para ver aonde é que nós estamos embasados, se realmente nós ouvimos a palavra e guardamos no nosso coração, ou se nós ouvimos a palavra e saiu pelo outro ouvido. Mas a palavra que o Senhor determinou para a tua vida ainda continua de pé. Se por um momento você parou, meio que estacionou, guardou a espada, hoje o Senhor diz para você que a promessa ainda continua de pé. Escute uma coisa, irmãos, houve um tempo que eu não queria cantar mais, devido a tantas situações e tantos problemas que eu passei, que eu vivi. Muitas tristezas dentro de igreja, porque nós erramos, sabe no quê? Em ficar olhando para as pessoas que estão do nosso lado. A igreja continua sendo perfeita, santa e imaculada. Nós precisamos entender que o defeito está em nós. O defeito tem nome. Vamos parar de generalizar, porque a igreja não tem nada a ver com isso. Sabe por quê? Quem continua sendo cabeça dela ainda continua sendo Deus. E até onde eu saiba, Deus ele é perfeito em toda a sua maneira e sabedoria. Então reconheça que sem Ele você não é nada. Que nós só estamos aqui hoje porque Ele nos amou primeiro. Deus ele é muito fiel, igreja, Ele te ama. E Ele marcou um encontro com você aqui nessa noite. Você pode colocar o CD da Sara Farias para mim, por favor? O CD da Sara, faixa número 14. Deus tem um plano ainda na tua vida. E o projeto de Deus ainda continua de pé. Bispa, mas eu não consigo mais falar em línguas. Eu não consigo mais ter intimidade com o Senhor. Eu não sei o que aconteceu no meio do caminho, nem eu sei explicar. Eu só quero te dizer uma coisa: as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. O que passou, irmão, já passou, não tem como mais voltar atrás. Mas se você quiser hoje, Deus pode escrever uma nova história para você. Se você quiser hoje, Deus pode te fazer uma mulher virtuosa. Se você quiser hoje, Deus pode te fazer um homem de valor. E se você quiser mais ainda, os sonhos de Deus podem se realizar na tua vida.